Olá pessoal, neste vídeo eu irei continuar o assunto de sistema digestório. Vou finalizar o assunto explicando o que ocorre nos intestinos e também nas glândulas. Na aula anterior eu falei sobre a boca, sobre a língua, sobre os dentes, a faringe, o esôfago e o estômago. Bom, a primeira glândula que eu vou mostrar para vocês é o pâncreas. O pâncreas tem várias funções no sistema digestório. Uma delas é produzir enzimas que ajudam a digerir aquele alimento que a gente consumiu. Então, o alimento que é triturado lá na boca, que desce pelo esôfago, chega até o estômago. Quando ele chega no intestino, ele vai sofrer a ação dessas enzimas que são produzidas pelo pâncreas. Então, essas enzimas vão ter a função de quebrar proteínas, açúcares e gorduras. Além disso, o pâncreas vai produzir uma secreção com um pH básico que vai neutralizar a acidez do estômago. Ou seja, o alimento estava no estômago. O estômago produz um ácido chamado ácido clorídrico. Então, quando esse alimento sai do estômago, ele ainda contém parte desse ácido presente nele. Então, essa secreção básica produzida pelo pâncreas vai neutralizar a acidez do estômago. Mas ela não faz só isso. Além de neutralizar aquela acidez que estava presente nos alimentos, essa secreção básica também vai ativar as enzimas que foram produzidas pelo próprio pâncreas. Então, essas enzimas só irão funcionar em meio básico. Se o pâncreas produzir as enzimas e não liberar o suco pancreático, a enzima não vai funcionar corretamente. Então, ele precisa liberar tanto as enzimas como o suco pancreático, como a secreção básica, para que as enzimas funcionem corretamente. Uma outra função do pâncreas é produzir hormônios. Ele vai produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina é um hormônio que vai pegar o açúcar que estava presente no alimento que a gente consumiu e levar esse açúcar até as células do nosso corpo. O glucagon faz o contrário. Ele vai estimular a liberação do açúcar que foi armazenado no fígado para o nosso sangue, porque funciona assim. Se você estiver bem alimentado, o seu corpo vai ter açúcar e outros nutrientes, Se você consumiu açúcar, vai ter açúcar no seu sangue. A insulina pegou esse açúcar, levou até as células e uma parte ela também vai armazenar no fígado. Então, esse açúcar que ficou armazenado no fígado vai ser utilizado no momento em que o seu corpo precisar de energia e não tiver muito açúcar disponível nas células e no sangue. Então, você ficou com fome, seu corpo precisa produzir energia e não tem muito açúcar, aí o glucagon é liberado pelo seu corpo e o glucagon estimula a liberação desse açúcar que ficou guardado lá no fígado de volta para o sangue. Aí o sangue pega esse açúcar que estava armazenado no fígado e distribui pelo nosso corpo para que as células recebam açúcar e produzam energia. O intestino é dividido em duas partes, o intestino delgado e o intestino grosso. Cada um desses intestinos vai desempenhar uma função diferente no nosso corpo. O intestino delgado é essa parte aqui de dentro, essa tripa mais fina, e o intestino grosso é essa parte aqui de cima, que forma a tripa mais grossa, tá? Bom, o intestino delgado tem a função de quebrar os alimentos que a gente consumiu em partes bem pequenas e absorver os nutrientes presentes nesses alimentos. O intestino delgado é formado por três partes: o duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, o jejuno, que é a segunda porção, e o íleo, que é a terceira porção do intestino delgado. No duodeno, vão ser lançadas aquelas enzimas que foram produzidas pelo pâncreas, aquelas enzimas que são responsáveis por quebrar proteínas, carboidratos e gorduras, e essas enzimas vão começar a quebrar os alimentos que chegaram até o duodeno para realizar a quebra final dos alimentos, e liberar os nutrientes presentes nesses alimentos. Depois que os alimentos foram quebrados no duodeno, eles são enviados para o jejum e para o íleo. Então, quando o alimento chega nessa parte do intestino delgado, eles já foram quebrados em partes pequenas que podem ser absorvidas pelo nosso corpo. E é justamente isso que o jejum e o íleo fazem. Eles absorvem aqueles nutrientes presentes nos alimentos e enviam esses nutrientes para o nosso sangue, para que o sangue distribua esses nutrientes para todas as células do nosso corpo. O jejum e o íleo, por dentro, são formados por vilosidades intestinais que vão aumentar a absorção dos nutrientes presentes nos alimentos. O intestino grosso tem algumas funções. A principal delas é a produção das fezes, Ele armazena o conteúdo que sobrou dos alimentos, esse conteúdo vai se transformar nas fezes. Mas ele não realiza só essa função. O intestino grosso também vai absorver vitaminas, água e sais minerais. Então, quanto mais tempo o alimento ficar no intestino grosso, os restos de alimento no caso, ficarem no intestino grosso,
mais água será removida desses restos de alimento e mais sólida as fezes ficarão. Então, quando você passa, por exemplo, 2 dias sem ir no banheiro, você vai perceber que as fezes sairão mais secas e o seu intestino terá mais dificuldade para eliminar essas fezes, justamente porque o intestino grosso absorveu praticamente toda a água presente no bolo fecal. O fígado é uma glândula mista, porque ele vai liberar secreções tanto no sangue como no intestino. O fígado pesa aproximadamente 1,4 kg. Ele apresenta diversas funções, tem mais de 500 funções associadas a esse órgão. Ele é responsável, por exemplo, pela produção de um líquido esverdeado chamado bile. Esse líquido é utilizado para a quebra de gordura. Quando a gordura chega no nosso intestino delgado, lá no duodeno, essa bile produzida pelo fígado, é lançada no duodeno e ajuda a quebrar a gordura que a gente consumiu. Essa bile produzida pelo fígado fica armazenada dentro de uma bolsa chamada vesícula biliar, que é essa bolsa que está verde aqui na imagem ao lado. O fígado produz a bile e a vesícula biliar armazena a bile. Bom, o fígado vai desempenhar várias funções, como, por exemplo, destruir células do sangue que estão desgastadas, que estão velhas. Células velhas não vão funcionar corretamente. Então, o nosso corpo sempre vai destruí-las e produzir células novas para realizarem essa função de forma mais eficiente. Então, toda vez que o sangue passa pelo nosso fígado, se tiver células velhas, elas serão destruídas por esse órgão. A outra função, como eu falei anteriormente, é a produção de bile para facilitar a quebra de gordura. Uma outra função é o metabolismo de medicamentos, de drogas. Então, toda vez que você toma um medicamento, ele geralmente só vai começar a funcionar quando ele passa pelo fígado e ele é metabolizado. Ele também metaboliza alguns hormônios, ele armazena glicose e outros nutrientes e também libera esses nutrientes. Como eu falei anteriormente, a glicose é armazenada no fígado. Quando você consome os alimentos e o açúcar está em grande quantidade no seu sangue. Então, quando você está com fome, precisa de energia, precisa que o seu corpo produza energia, aquela glicose que foi armazenada no fígado é liberada no sangue para que o seu corpo utilize essa glicose para produzir energia novamente. Na boca vai ocorrer o início da quebra dos alimentos. Esses alimentos que a gente ingeriu vão ser triturados pela ação dos dentes e a língua vai movimentar esses alimentos em direção ao dente para que ele triture os alimentos. Ao mesmo tempo, a saliva é misturada aos alimentos. Então, se a gente consumiu algum alimento rico em amido, o processo de digestão do amido já se inicia na boca. Qualquer outro tipo de alimento vai ser enviado para os órgãos seguintes para que a digestão se inicie. Então, esse alimento que foi misturado à saliva é enviado para a faringe, quando a gente engole o alimento, e a faringe leva o alimento em direção ao esôfago. O esôfago tem movimentos peristálticos, então esses movimentos vão empurrar o alimento que chegou até o esôfago para o nosso estômago. Quando o alimento chega no estômago, ele vai ficar armazenado por algumas horas no órgão. Se tiverem alimentos ricos em proteína, eles serão digeridos lá no estômago, né? A quebra inicial das proteínas vai começar nesse órgão e depois de algumas horas, os alimentos saem do estômago e chegam até o duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. No duodeno vai ocorrer a quebra final dos alimentos e o que sobram são os nutrientes que estavam presentes naquele alimento. Esses nutrientes serão enviados até as duas porções finais do intestino delgado, que são o jejum e o íleo. Quando esses nutrientes chegam no jejum e no íleo, eles são absorvidos e são enviados para o nosso sangue. O sangue vai transportar esses nutrientes por todas as partes do nosso corpo e vai distribuir esses nutrientes para as células do nosso corpo, para que elas utilizem o nutriente para produzir energia e assim manter o nosso corpo vivo, funcionando corretamente. O que sobra daquele alimento que foi digerido pelo intestino delgado e pelo estômago vai para o intestino grosso. Chegando no intestino grosso, os restos dos alimentos vão formar o bolo fecal. Então, além disso, o intestino grosso vai absorver a água, vitamina e sais minerais que estão nesse bolo fecal e o que sobra será eliminado do nosso corpo através das fezes, tá? Bom, pessoal, a aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.